Eu- Olá, olá, boa noite para todos que estão aqui. Ah, Hoje nós vamos falar nessa aula tão importante sobre emoções. A gente estava comentando aqui no grupo como que as nossas emoções ultimamente elas estão bem extremas, né? Às vezes até mesmo a pessoa mais calma ela tem sentido um pouco de estresse e tudo mais. Então é um momento importante da gente sentar e refletir e principalmente saber o que a gente pode fazer para equilibrar, né? Para trazer de novo o equilíbrio e para cuidar dessas nossas emoções, né? É um momento de receber, ressignificar e, e se abraçar, né? Então, você sabe como estão as suas emoções? Nós vamos conversar um pouquinho nessa aula sobre isso. Eu sou Heloísa Santana, eu sou nutricionista clínica e esportiva. Sou formada aí há mais de 10 anos e me formei na PUC Campinas como nutricionista, depois eu fiz pós na área clínica, na área esportiva, e aí nessa minha caminhada enquanto Nutri, eu conheci os óleos essenciais, e esses óleos, a princípio, eu fui extremamente cética com eles, porque nas minhas formações de faculdade acadêmica eu nunca tinha ouvido falar a respeito, então aquilo me chamou ali a atenção, mas de uma forma que eu fiquei meio, sabe? Mas aí eu usei em mim, por uma questão pessoal de enxaqueca e acabou que resolveu muito, me ajudou pra caramba, em questão de dores de cabeça e tudo mais. E aí eu comecei a estudar a fundo o que que era. Me surpreendi de ver tanto de artigos científicos que têm de comprovação, né, das plantas e do uso medicinal dos óleos essenciais para tantas questões da saúde, e aí eu fui estudar também, fazer um curso de aromaterapia, e através disso eu acabei me tornando líder do Terra também, porque não tem como, quando você estuda a respeito das plantas e quando você estuda a respeito da marca do Terra, da empresa do Terra que faz óleos essenciais, acaba que é um caminho natural aí de você querer representar essa marca, e querer compartilhar com as pessoas que você ama sobre essas gotas, tá? Então, essa sou eu e já tem 3 anos que eu moro aqui no Canadá. Aqui eu faço período integral de doTERRA, e nutrição também, né, como nutricionista. Então, estou muito realizada aqui trabalhando dessa forma e vamos aí conquistar, né, gente? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre questões emocionais, tá? E associar alguns óleos essenciais, alguns blends da doTERRA, tá? Para essas emoções específicas, ok? A doTERRA, ela trabalha não só com plantas individuais, como também com sinergias de plantas para um fim específico. Então, essa aula vai ser sobre isso. A gente vai falar sobre algumas emoções e qual óleo essencial ou quais óleos essenciais você pode utilizar para te ajudar aí nesse processo, tá? E só para vocês entenderem um pouquinho aí, um pano de fundo do que são os óleos essenciais com relação às emoções, uma vez que a gente inala um óleo essencial, ou a gente sente o aroma, né, de um óleo essencial, em alguns segundos esse óleo essencial atinge o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções e das memórias, tá? Então, a principal ação do óleo essencial, ela é dessa forma. Você tem uma ação sobre o teu sistema das emoções e das memórias, e dessa forma o seu corpo, ele vai ter toda uma resposta bioquímica em função desse cheiro, e ativando ali a questão nossa de humor, nos acalmando, nos elevando e nos energizando. Então, eu gosto de dar um exemplo para vocês entenderem, é como se você fosse na casa de uma avó,
E na porta da casa dela, quando ela abre a porta, você sente um cheiro de bolo de cenoura, por exemplo. E aí, na hora que você inala aquele cheiro, você automaticamente começa a salivar e você fica com fome, o seu sistema digestório já começa a ativar e você se sente bem, você se sente feliz porque você sabe que você vai comer um pedaço de bolo, né? Isso tudo em função de um cheiro. Você nem comeu o bolo, mas por causa do cheiro você teve toda essa reação. A diferença é que com o óleo essencial, além do cheiro causar essa reação no nosso corpo, de felicidade, de lembrança, ativação de memórias e tudo mais, ele também, uma vez que a gente inala ou passa ele topicamente no nosso corpo, micromoléculas do óleo essencial vão entrar em contato com o nosso corpo e ele, além dele causar toda essa reação bioquímica, ele também vai ter uma ação sobre as nossas células, tá? É uma ação ali de equilíbrio intracelular, também. Então, além do aroma, ele tem uma função aí terapêutica. Essa é a grande diferença, de você usar uma planta medicinal, né? Ela vai ter ação ali sobre o seu corpo. E aí eu trouxe três exemplos aqui para vocês entenderem, da potência que é ele sobre as nossas emoções. Então, por exemplo, uma vez que você utiliza o óleo essencial, vários óleos essenciais, né, de plantas e tal, você tem aí a produção você viabiliza a produção de serotonina e dopamina, tá? Que são neurotransmissores do bem-estar, da felicidade, da alegria, né? Então, só de você utilizar você inalar ou usar topicamente, você tá agilizando a formação de neurotransmissores. Olha como que isso é potente, gente. Coloque isso num contexto de uma pessoa que tem depressão crônica, por exemplo, que ela não consegue reagir, ela realmente está num estado de dopamina tão baixo que ela não consegue ter uma reação. E aí você utilizar um olhinho essencial nos pés dela, por exemplo, diariamente, pouco a pouco, o corpo dela vai reagindo e vai melhorando a produção dos hormônios do bem-estar. Olha que importante. Aí nós temos o GABA, por exemplo, também, né? GABA é ácido gama aminobutírico. É outro neurotransmissor que vocês podem colocar aí um nome nele como calmante natural do cérebro, tá? Ele é conhecido como a substância calmante natural do cérebro. Então, o GABA também é outro neurotransmissor que ele tem a sua através do óleo essencial, ele tem aí uma produção aumentada dele, no nosso cérebro. Então, isso é maravilhoso, né? E aí nós temos, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio da excitação. O cortisol, o nosso corpo, gente, ele é perfeito, ele tem que ter o equilíbrio. Então, do mesma forma que ele tem que ter os hormônios que acalmam, ele também tem que ter os hormônios que trazem, né, um pouco ali da animação, da excitação, do estresse, porque a gente também precisa ter momentos que a gente tem que estar ligadão. Só que o nosso estilo de vida, hoje em dia, infelizmente, mantém um nível de cortisol muito aumentado, muito além da capacidade do que a gente precisaria. A gente está o tempo todo com os sensores ligados, né? E isso não é bom. Então, quando você usa óleos essenciais, principalmente com aqueles que têm propriedades calmantes, eles tendem a diminuir consideravelmente o nível de cortisol do nosso corpo, e isso ajuda no gerenciamento das emoções, tá? Então, são apenas três exemplos para vocês entenderem da importância do uso do óleo essencial nas emoções, tá? E aí, vocês estão prontas para desbloquear as suas emoções? Vamos aí, aperta o cinto, pega caneta e papel, porque o negócio aqui vai ser bom. Vamos lá, gente. Então, vamos começar pela alegria, né? A gente tem. Eu quis comparar um pouquinho, essas figuras, né, que a gente tem para vocês entenderem, para quais emoções que a gente pode usar o quê, tá? Então,
Tem a alegria ela é bom a gente estar feliz e alegre, porém, quando você tem um excesso dela, isso também traz sentimentos ruins para a gente, né? Tem muitas pessoas que usam o excesso de alegria e excitação para mascarar sentimentos por trás, não é? Por exemplo, a própria depressão. Quanto que a gente não escuta falar de pessoas que são humoristas, por exemplo, né? Que têm um humor como carreira, como profissão, mas são pessoas depressivas na vida real, né? Quando estão fora ali dos palcos, fora do teatro, elas são pessoas depressivas. Às vezes, esse excesso de alegria, ele pode trazer angústia, ele pode estar maquiando uma exaustão, né? Ele pode estar maquiando um sentimento ali de não esperança também, né? E uma pessoa sobrecarregada. Então, quando você tem aquela pessoa que ela é muito agitada, ela está sobrecarregada. Só que às vezes ela não sabe como pedir ajuda, né? E para isso a gente tem o Tier, tá? O Tier, ele é um blend da doTERRA, que ele é uma sinergia de principalmente óleos cítricos, tá? Que vão trazer aí esse equilíbrio dessa emoção. Ele vai continuar incentivando a alegria em você, mas ele vai equilibrar essa questão da angústia, do sobrecarregado e ressignificar esse sentimento em, por exemplo, a esperança, a fé, a alegria, conforto. Então, são sentimentos que o Tier vai trabalhar em você quando você utilizar ele. O Tier, de todos esses óleos que eu vou apresentar para vocês, ele é o que eu menos me identifico com o cheiro, né, com o aroma dele. Eu ainda estou, quem me conhece aqui por um tempo já está sabendo disso. Eu ainda estou tentando fazer amizade com ele, mas a gente sabe, gente, quando você inala um óleo essencial que você não gosta do aroma, que você repele, é aquele que você mais está precisando, porque é o que o seu corpo está em menos sintonia. E isso faz sentido para mim nesse momento todo que eu estou vivendo aqui. Então, sim, eu preciso de Tear. Ele está aqui, ó, gente, em cima da minha mesa. Já está quase acabando, inclusive, porque mesmo não gostando tanto do aroma, a gente tem que usar, né? Somos adultos e a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então, eu uso ele diariamente e tenho sentido resultados interessantes, tá? Então, anotem aí que o Tier vai ser um interessante para você ter com você. Aí nós vamos pensar na questão da ansiedade. Da ansiedade. Quem não é ansioso hoje em dia, não é, gente? Pelo amor de Deus. Quem não tem ali uma questão de ansiedade, e a ansiedade, ela pode vir com várias faces, com várias máscaras, né? Não é só aquela crise louca que você vai parar no hospital. Não, ela começa silenciosa, ela começa ali com um pouquinho de preocupação, com um pouquinho de insônia, com um pouquinho de insegurança, um pouquinho de necessidade do controle, né? De controle de coisa que a gente não controla, simplesmente. A gente quer controlar coisas que a gente não controla. A gente não consegue controlar um segundo que está na nossa frente, como que a gente vai controlar o que vai acontecer no mês que vem, né? Então, mas isso quando a gente vai colocando um sentimento em cima do outro, aquilo vai pesando. E vai pesando de uma forma que traz. E isso é com o tempo, né? Não é uma coisa assim do nada, mas com o tempo e todo aquele peso daqueles sentimentos negativos é gerada ansiedade, e aí, quando ela se instala, é muito difícil a gente conseguir tirar da nossa mente isso, porque a ansiedade, ela é como se pegasse a nossa mente e transportasse para o futuro. Você não consegue tanto ficar preso no presente, você fica ansioso pelo que nem aconteceu ainda,
né? Só que quando você entra nesse estado de ansiedade, é difícil você dizer para você mesmo e para sua mente: opa, pera, calma, volta, vamos para o presente, isso ainda não aconteceu. Para você conseguir ter esse nível de educação, digamos assim, nós temos o PIS, por exemplo. Então, o PIS é um óleo essencial para a gente utilizar justamente para trazer a gente para o centro de novo, tá? Para trazer essa conexão nossa. É outro blend da doTERRA que vai nos ajudar a ter um pouco mais de calma, de conexão, de paz, o próprio nome diz, né? E contentamento. Então, é muito comum em pessoas ansiosas não conseguir curtir o momento presente. Ela recebe uma promoção do trabalho, ela já está pensando na próxima promoção. Ela recebe umas férias, ela está vivendo ali uma viagem, ela já está pensando na próxima viagem. Ela sempre está querendo viver um passo à frente, né? E o PISA ele vai trazer a gente mais pro aqui, pro agora e trazer paz realmente no nosso coração, de forma que a gente consiga se conectar nesse momento, tá? Então, para quem tem aí uma ansiedadezinha ou muita ansiedade, o Pisa é um óleo essencial para você passar. Todos esses óleos que eu vou falar aqui, gente, vocês podem usar da mesma forma, porque todos eles são touch, são roll-on, tá? Que é essa forma da doTERRA. Então, você passa em pontos específicos, por exemplo, atrás da orelha, você pode passar nos pulsos, você pode passar na sola dos pés, tá? Não tem muito uma forma certa de usar, realmente é só usar. Então tem que usar no seu corpo, e vai sentindo aí o equilíbrio das emoções. Aí a gente pensa na tristeza, né? Aquela pessoa um pouquinho mais introvertida, mais triste, melancólica, é uma pessoa um pouco mais. Ela é mais quietinha na dela, mas isso não quer dizer que ela não está engolindo todas as emoções dela, né? O introvertido, ele também tem emoções, só que ele não põe para fora, ele deixa para dentro. E aí eu não sei o que é pior, né, gente? Se é a gente sair extravasando ou se é engolir tudo aquilo, porque, de novo, tem que ter um equilíbrio. E quando você engole muito, você acaba gerando uma dor emocional dentro de você, né? E aí vem essa questão também da ansiedade, da inquietação. Sabe aquela síndrome da perna que fica balançando? A pessoa triste, ela tem um pouco disso, dessa inquietação, né? E aquele medo da separação, da perda, trauma. Então, é uma área que eu estudo bastante porque muitas pessoas que têm sobrepeso e obesidade, elas passam por traumas emocionais, principalmente na infância, e elas encontram no alimento a fuga para as emoções, né? Então, é um tipo de perfil que a gente também tem que ficar de olho, né? A gente tem que. E tem como a gente utilizar um óleo essencial para isso. É claro que, gente, vale ressaltar, tudo que eu estou falando aqui, isso não isenta a gente de ter um diagnóstico, de procurar um profissional da área da saúde, que vá ajudar a gente com doenças mentais. A gente não brinca, não dá para a gente negligenciar isso, tá? Tem que ter acompanhamento com psicólogo e tudo mais, mas o que a gente está falando é algo que vai potencializar a terapia que você está fazendo e que vai ir a fundo nas tuas emoções. Eu costumo dizer que o óleo essencial ele não pede licença, ele entra e ele faz o que ele tem que fazer dentro da gente. Então, o console é um tipo de óleo essencial para você usar numa situação dessa, principalmente quando essa tristeza está relacionada à separação e perda. Então, a gente pensa num luto, a gente pensa numa separação de pais, né? Esposa, marido, enfim, uma separação conjugal. A gente pensa numa separação, por exemplo, quando eu vim para o Canadá,
Eu dei esse kit que eu tô falando para vocês, eu dei para minha mãe, para ela usar com ela, porque eu sabia que ia ser um momento difícil de separação dela com a filha, né? Então, o console, gente, é um óleo maravilhoso para se ter em casa, para uso contínuo, uso diário, porque ele vai trazer exatamente o consolo, né? Aquele abraço de mãe, aquele abraço confortável e para ajudar na gestão das emoções, tá? Então, pense sobre o console, que ele é um óleo muito bom para se ter aí com vocês. Aí nós vamos para a timidez. Para a timidez. Quem que não é tímido, né, gente? Quem que não tem vergonha, não sente vergonha aí? Então, essa emoção, esse sentimento de timidez, de novo, ele pode ser até bonitinho quando você está na infância, quando você tem uma criança ali que é toda tímida, é toda quietinha, é toda, mas com o passar do tempo, esse sentimento de timidez, ele também esconde algumas emoções que podem, se elas ganham uma dimensão muito grande dentro da gente, pode trazer um desequilíbrio e um estrago mesmo, né? Então, a timidez, ela traz uma certa culpa, ela traz uma desmotivação, ela pode trazer um desencorajamento, um cansaço da mente, né? Desinteresse, sabe aquela pessoa que não quer se conectar? Ela é tímida, mas ela, ao mesmo tempo ela não quer conexão com as pessoas, ela não quer conexão com nada ao redor dela, né? Então ela chega quase a ser apática, de tanta timidez que ela tem também. E aí nós temos o Motivate, né? Não podia, não tinha óleo melhor para dizer que não esse para essa emoção. Então, o Motivate, ele é um óleo essencial que o próprio nome diz, ele vai trazer a motivação de volta para essa pessoa, né? Ele vai trazer aquele brilho no olho, aquela luz, né? Então, o Motivate, ele também é um blend com alguns cítricos e umas outras plantas que vão trazer de volta a nossa esperança, né? A nossa esperança, o encorajamento. Crianças se dão muito bem com o Motivate, tá? Ele é um óleo que ele traz a bravura, traz a alegria aí, principalmente às vezes crianças que estão em processo de mudança de escola, mudança né, de ali social com pessoas e tudo mais. Então, o Motivate é um óleo essencial para trabalhar essa questão de trazer a motivação de volta, um encorajamento e a alegria da pessoa, tá? É um óleo muito bom para se ter, viu, gente? Muito bom. Eu gosto muito do cheiro dele também. O aroma dele é uma delícia. E aí nós temos a raiva. A raiva. Quem na vida já não sentiu raiva por algum momento ou por meses, às vezes por décadas, né? A raiva é outro sentimento que às vezes ela fica bem mascarada dentro da gente, né? E a gente não percebe a proporção que ela vai ganhando dentro da gente. Só que a raiva, como qualquer outro sentimento, a gente tem que alimentar aquilo. E às vezes a gente vai alimentando sem nem perceber, né? Ela tá ali como um ressentimento paradinho, e você fala, não, isso daí não é nada. Ah, olha o que essa pessoa fez para mim, mas daí essa pessoa fez isso para você há 10 anos atrás e você ainda tá carregando isso com você, né? Então, a raiva, ela é carregada por uma incapacidade de perdoar. A raiva, ela é carregada por sentimento, ela vem junto aí com a amargura, com a acusação, né? É sempre o outro que fez, o outro que causou, o outro que provocou isso em mim, né? É, Cinismo, sabe aquela tipo de pessoa que é meio cínica, que usa o cinismo ali para se maquiar? Aquela pessoa que, né, quer ser sátiro, quer ser cínico, mas no fim ele esconde uma raiva, né? E julgamento também é uma pessoa que tem aí um certo julgamento pelas pessoas, é, e ela tá mascarada. E é um sentimento perigoso, né? Um sentimento que ele é muito nocivo. Então, se a gente não tomar cuidado, ele toma conta da gente,
né? Ele toma um espaço em uma proporção grande, grande mesmo. E aí, para isso, nós temos o forgive, né? O forgive é perdão, né? A tradução desse nome, forgive, é perdão. Então, ele trabalha o nosso, trabalha esse sentimento na gente mesmo de praticar o perdão, não só com os outros, mas principalmente com a gente mesmo. Porque tudo é sobre a gente, né? Não é sobre o outro. A gente tem que trabalhar na gente as nossas emoções para poder ajudar e contribuir no mundo. Não adianta a gente ir para fora se a gente não olhou para dentro, né? Então é sempre sobre a gente. Então ele trabalha aí a questão da liberdade, do amor, da empatia, do entendimento, da tolerância. Ele traz leveza para você, né? Então o Forgive ele vai fazer exatamente isso. Ele vai trazer animação e o auto perdão, né? O auto perdão ele vai trabalhar também. Então é de todos os óleos essenciais do blend, é o que eu mais gosto do cheiro. Ele tem um cheiro bastante herbal, ele tem bastante ervas nele, daquele cheiro de mato, sabe? Eu gosto bastante desse cheiro herbal. E é um óleo fantástico, gente, fantástico para se ter junto com você aí para trabalhar as tuas emoções, tá? E aí, por fim, nós temos o que é o sentimento ali de tédio, né? Esse boredom é um sentimento de tédio. Então, pensa, eu não consigo pensar em outro público que não seja os adolescentes, mas a gente traz isso também para a vida adulta, né? Aquela coisa de você quer realmente, a pessoa não quer se conectar, ela fica ali no tédio e ela não tem conexão, ela não se interessa por nada, ela não tem o brilho no olho, ela é falta realmente de fogo, de paixão, sabe? De vontade de querer evoluir, de querer crescer, de querer se desempenhar. E as gerações atuais, ela têm vivido muito isso, infelizmente, devido a todo o contexto, né, cultural que a gente está vivendo, as formas fáceis da pessoa ter acesso a tudo, isso está trazendo esse sentimento de tédio nos adolescentes e jovens, no sentido de se é tudo fácil, para que que eu vou me esforçar, né? Para que que eu vou correr atrás? Para que que eu vou fazer acontecer? Então, mas esse sentimento ele é muito perigoso, porque ele traz muita apatia com ele traz muito a vontade do controle excessivo, né, do controle daquilo que a pessoa não tem controle. Ele traz muito a questão de monotonia, negação. Então, às vezes se torna uma pessoa realmente apática e insensível com as necessidades do outro, né? A pessoa fica extremamente insensível. E aí, para isso, a gente tem a paixão, né? A gente tem o óleo essencial Passion, que é um óleo essencial que vai trabalhar os nossos sentimentos de amor próprio, por exemplo. Ele vai trabalhar a espontaneidade na gente, ele vai trazer inspiração, sentimento de alívio também, vitalidade, paixão. Então, o Passion, ele traz de novo um pouco essa questão do amor, tanto por você quanto o amor pelo próximo, né? Não tinha como não falar dele. Ele é um óleo que tem algumas especiarias junto, além de flores, e, e é um óleo muito gostoso, muito perfumado. Mulheres, principalmente, gostam bastante de usar ele. Eu adoro usar o Passion. E ele vai trabalhar todas essas emoções na gente, tá? É um óleo muito, muito legal, muito interessante de se ter aí, tá bom? Bom, esse foi o kit emocional. E aí, gente, vocês se identificaram com alguma emoção que foi falada aqui? Vão colocando no chat aí que a gente já vai conversar daqui a pouquinho. É um kit
todo da doTERRA voltado exatamente para as nossas emoções, tá? Ele foi estudado e ele foi desenvolvido para isso, tá? Como eu falei, os óleos essenciais, todos eles vão trabalhar as nossas emoções, mas esse kit em específico, ele foi desenvolvido com um fim específico que são as nossas emoções e todas essas que eu mencionei, tá? Então, esse kit, ele vem os 6 óleos essenciais que eu mencionei, os 6 blends de plantas específicos para as emoções, tá? E aí você fala para mim, Elô, pelo amor de Deus, eu preciso disso na minha casa. Eu preciso usar isso com meu tio, com a minha avó, com a minha tia, com o periquito, com o papagaio, com todo mundo, né, gente? Porque quem que não precisa cuidar das emoções hoje em dia? E aí tem uma forma de você poder adquirir esse kit, e melhor ainda, uma forma que você não tem que pagar o cadastro, tá? Porque quando você se cadastra na doTERRA, você pode se cadastrar com um óleo essencial individual, e é muito bem-vindo, tá? Mas tem uma questão que daí você paga uma taxa de cadastro comprando somente um óleo essencial. A gente sempre fala de kit quando você vai entrar na doTERRA, porque pelos kits o óleo essencial fica bem mais barato, mais do que 25% de desconto até, e você não tem que pagar taxa, tá? Então, e a vantagem também de você se credenciar aí como cliente na doTERRA é que você vai ter todo o suporte da nossa equipe, tá? Nós somos aqui da Gotas que Conectam, e a gente é uma equipe que a gente cuida muito das pessoas que estão na nossa equipe. A gente sempre tem essas reuniões que você está participando aqui. Toda terça-feira a gente tem. A gente realmente traz toda uma explicação e uma educação sobre os óleos essenciais, porque a gente entende que para usar o óleo tem que ser com responsabilidade. Você nunca vai ver um óleo essencial da doTERRA em prateleira de supermercado, em prateleira de farmácia, porque o óleo essencial da doTERRA tem que ser usado com responsabilidade. E para isso existem nós, as líderes, que estamos aqui para cuidar de você e te caminhar nessa caminhada. Então, uma vez que você se cadastra com a doTERRA, você tem todo esse suporte da gente, principalmente na nossa equipe, tá bom? Ah, e aí tem um outro benefício que está acontecendo recentemente dentro da doTERRA, é que se você fizer o seu primeiro pedido hoje, nos próximos 3 meses seguintes, fazendo 50 PVs ou mais, você vai ter brindes exclusivos da doTERRA, tá? Então, além de você se cadastrar hoje, pelos próximos 3 meses, você tem a oportunidade de ganhar brindes da doTERRA, inclusive o difusor da doTERRA, que é um difusor disputadíssimo, que todo mundo gosta. E eu falo, quem comprou, quem usa óleo essencial e não usa ele com difusor, tá perdendo boa parte da propriedade, da forma de uso do óleo essencial. Porque, gente, usar o óleo essencial no difusor é a coisa mais prática e incrível que você pode fazer pela sua saúde, por você, tá bom? E por outros que estão à sua volta, porque todo mundo que sentiu o aroma vai se beneficiar, ok? Elô, quanto que é esse kit que você apresentou? Esse kit, ele é no valor de 801, porém, se você fizer o pedido hoje com a gente aqui, no final dessa reunião, conversando com quem te chamou para essa reunião, ele vai sair no valor de 601, tá? E você pode parcelar em até 6 vezes no cartão, tá bom? E aí, esse kit é seu, ele em poucos dias chega na sua casa e você já começa a usar. Você vai revisitar essa aula, você vai assistir de novo e saber como utilizar certinho esse kit com você e com a sua família, tá bom? Tem outros kits também? Temos. Como não foi o foco da reunião hoje, eu não trouxe sobre outros óleos, mas a gente tem alguns kits, como eu falei. Todos os kits, o óleo essencial sai bem mais barato dentro do kit, então compensa você investir no seu primeiro kit aí, de óleo essencial. E esse é o kit de início rápido, por exemplo. São 8 óleos essenciais de 5 ml, tá bom? E ele sai aí num valor hoje para os convidados de 547.
ou 3 vezes no cartão. Você tem aí o pedido desse kit, que também em poucos dias chega na sua casa e você já começa a utilizar, tá bom? E aí, por fim, nós temos esse kit essencial para o lar, que o próprio nome diz, né, gente? É a farmacinha do lar. É o mesmo, são os mesmos óleos que do outro kit, mas ele vem na versão de 15 ml, ele é maior, 3 vezes mais produto, e pelo valor compensa. Se você pode investir um pouquinho mais, invista nesse kit, que ele já vai ser uma grande farmacinha aí para você ter na sua casa. Para várias questões que você precisar, você pode recorrer a esses óleos, que eles vão te ajudar e muito, tá bom? E nesse kit você praticamente ganha o difusor também pelo valor dele. Se você somar todo o valor dos óleos e tudo mais, e mais a pomada, você está ganhando aí um difusor da Doterra, tá bom? 6 parcelas esse kit, também dá para parcelar em 6 vezes de 274. Você tem esse kit levando na sua casa, podendo usar com você, com a sua família, com crianças, com adultos e tudo mais, tá bom? Não tem restrição aí, e a sua líder vai te instruir como usar esses óleos, tá bom? Gente, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui assistindo essa aula. Eu estou à disposição de vocês, se vocês precisarem entrar em contato, tá bom? A gente vai agora para o chat, a gente vai parar a gravação, e aí nós vamos